Bom, vamos começar a quarta aula aqui sobre o texto do Porchat, sobre o que aparece. Eu vou comentar agora com vocês as sessões 6 a 10, que, a meu ver, constitui um segundo momento da parte positiva, que é uma parte essencialmente prática, uma parte em que o Porchat tenta mostrar como que o cético pode viver a sua vida cotidiana como um homem comum, se ele suspendeu o juízo sobre toda e qualquer afirmação, inclusive as afirmações que nós fazemos na vida cotidiana, e a resposta para isso está na noção de fenômeno, aquilo que aparece, e essa noção, portanto, se converte na noção-chave para a gente entender a proposta positiva do neopirronismo do Porchat. Eu tentei esclarecer um pouco a noção de fenômeno na aula anterior, né? E então o fenômeno é aquilo pelo qual o cético se orienta na sua vida. Eu vou voltar a isso, porque ele retoma na sessão 10, e eu acho que depois de fazer uma primeira argumentação, do 3 ao 6, em particular do 4 ao 6, também agora do 7 ao 9, ele vai fazer mais uma discussão para que ele possa, então, na sessão 10, elaborar a resposta final, a famosa objeção da apraxia ou da inação, segundo a qual o cético não poderia viver a sua vida porque ele seria incapaz de agir se ele suspender o juízo sobre todas as coisas, né? O tema principal aqui do 7 ao 9 é o tema da relação entre fenômeno, aquilo que aparece, e a representação. E, mais uma vez, o Porchat vai fazer uma autocrítica. Aqui é importante lembrar que, sobretudo nos anos 80, isso é, 1980, em particular em 1986, ele publica um texto que se chama Ceticismo e Mundo Exterior, no qual ele, Porchat, dirige uma crítica ao ceticismo em geral e ao ceticismo pirrônico em particular. E, naquele momento, o Porchat dá uma interpretação à noção de fenômeno que depois ele reformula, ele volta atrás, ele percebe que aquela interpretação não era adequada e que, portanto, a objeção que ele tinha levantado contra o ceticismo pirrônico cai por terra. E, portanto, não há mais nenhuma razão para ele resistir ou não aceitar o ceticismo pirrônico, né? E é essa reviravolta que o Porchat trata aqui nas sessões 7 a 9. Então, se o fenômeno é justamente aquele conceito que permite o Porchat responder à objeção da apraxia, isto é, se o cético pode continuar a viver a sua vida, mesmo tendo suspendido o juízo sobre todas as coisas, é preciso agora, então, defender o neopirronismo, isto é preciso mostrar que o fenômeno permite o cético levar uma vida cética sem incorrer num dogmatismo, porque a acusação que o Porchat fazia lá em 1986 é que havia um dogmatismo implícito ou pressuposto e oculto no ceticismo pirrônico, que, de alguma maneira, o fenômeno era interpretado pelo sexto empírico como uma representação mental, e que, de alguma maneira, no ceticismo pirrônico, já se antecipava a posição cartesiana de uma separação entre, de um lado, a mente com as suas representações e, de outro lado, o mundo exterior, fora da mente, mundo esse que a mente só teria acesso por meio das representações que ela tem desse mundo, né? E lá em 1986, o Porchat recusava essa noção de fenômeno como representação, porque ele recusava esse dualismo cartesiano que separa, de um lado, a mente, as suas representações, e, de outro lado, o mundo exterior com os seus objetos representados pela mente, né?
Então, o Porchat vai defender o neopirronismo dessa objeção que ele mesmo tinha formulado e, de resto, outras pessoas também formularam ao ceticismo pirrônico, né? Então, o tema aqui é fenômeno e representação, né? Na aula passada, eu tratei, sobretudo, da noção de fenômeno e linguagem, né? Então, no parágrafo 7, ele começa dizendo: cabe, por certo, dizer que nós nos representamos o que nos aparece. Quer dizer, não há nenhum problema em falar de representação. Por exemplo, um quadro de uma batalha representa a batalha, né? Se um pintor pinta um rei, um duque, né? Uma duquesa, ele está representando uma certa pessoa e, conforme ele pinta, ele nos diz alguma coisa, ele veicula algumas informações sobre a batalha, sobre uma pessoa e por aí vai, né? Então, não há nenhum problema com a noção de representação tomada dessa maneira genérica, né? O problema é quando a gente trata de um tipo específico de representação. Isso é quando os filósofos entendem que as nossas percepções do mundo devem ser entendidas como representações desse mundo. Representações essas que não são o próprio mundo, né? Porque uma coisa, por exemplo, a gente tem, digamos assim, a gente tem uma estátua, um busto do Platão. Uma coisa é o Platão, outra é o busto ou a estátua do Platão. Essa estátua representa o Platão, né? O Platão pode ser parecido ou diferente da estátua. A estátua pode estar bem feita ou mal feita, né? Ser similar ou diferente, né? Então, uma coisa é a representação da coisa e outra é a própria coisa, né? Quando você entende, por exemplo, a percepção de alguém, a maneira de um quadro, né, ou de uma representação dessa pessoa, então a gente instaura uma dualidade, uma distância entre a representação e a própria coisa. E os filósofos, então, segundo Porchat, né, de um modo geral, eles tendem a identificar todas as percepções que a gente tem dos objetos e dos eventos no mundo a representações mentais, né? De tal forma que nós não teríamos acesso direto às próprias coisas, mas, por meio da representação que nós temos das próprias coisas, nós poderíamos, então, de maneira indireta, inferida, né? Por meio da representação, nós poderíamos, eventualmente, vir a conhecer alguma coisa do próprio objeto. Ora, o sexto empírico, segundo Porchat lá no texto de 1986, teria pensado os fenômenos como representações das coisas, né? É isso que ele está dizendo no começo aqui dessa seção 7, né? Sobretudo aqui nos parágrafos 2, 3, né? Por exemplo, ele fala, eu cito: vale aqui dizer que o pirronismo parece ter hesitado sobre essa temática e ter se mesmo inclinado a identificar representação e fenômeno. As passagens de Sexto Empírico sobre a questão não são claras e sua interpretação é sobremaneira problemática, por isso mesmo controversa. De fato, há controvérsia sobre se os fenômenos são representações mentais ou não. O Porchat defendeu isso em 86, há outras pessoas que defendem isso, né? A Gayle Fine, num artigo dela famoso, né? Ela vai fazer essa interpretação segundo a qual, de alguma maneira, o fenômeno é algo mental, né? Há outros que seguem nessa direção. O alemão, o Marcus Gabriel, ele também defende essa ideia igual ao Porchat. Outros resistem, criticam essa ideia. O Burnet, por exemplo, acha anacrônico atribuir essa concepção cartesiana
das percepções como representações ao Descartes. Ele não aceita isso. Outros também não aceitam isso, né? Eu, por exemplo, não aceito isso. O Porchat aceitava e deixou de aceitar. Então, toda a questão é essa de saber como interpretar o sexto empírico. Isso é bastante controverso. Não é o caso de nós perdermos tempo numa exegese do sexto empírico, mas, de um modo geral, o Porchat, então, aqui nessa seção 7, está relembrando essa interpretação dele. Eu sugiro que vocês leiam o texto Ceticismo e Mundo Exterior, onde ele trata isso de maneira bastante longa, né? E o texto é dividido em várias sessões, né? Sessões mais longas, e, por exemplo, ele procura mostrar isso, eu acho, sobretudo na seção 2, páginas 92 a 97 do livro, né? Que trata desse artigo, né? Por exemplo, ele volta ao ceticismo histórico, lá atrás, também das páginas 101 até a página 107, onde ele fala, sobretudo, dos estoicos e dos acadêmicos, mas também ele vai falar do sexto empírico, tá certo? Então, eu recomendo vivamente a leitura desse texto. É um texto muito bom, esse Ceticismo e Mundo Exterior, embora talvez equivocado com relação ao ceticismo pirrônico. Então, a grande objeção que o Porchat levantou ao ceticismo pirrônico lá em 1986 é justamente que o sexto empírico teria identificado o fenômeno como uma representação. Ora, isso é inaceitável, portanto, o pirronismo está recusado. Ora, aqui o neopirronismo do Porchat também transforma a noção de fenômeno, aquilo que aparece, num conceito-chave fundamental. Não existe o neopirronismo do Porchat sem a noção de fenômeno, né? Porque, senão, não teríamos nem como viver. Se a gente é capaz de viver, é porque não somos capazes de nos orientar pelo fenômeno, isto é, pelas experiências do mundo. E, como eu falei lá atrás, na aula anterior, talvez não tenha insistido suficientemente, nós nos orientamos por aquilo que nós percebemos, são os fenômenos sensíveis, mas também nos orientamos por aquilo que nós pensamos, são os fenômenos inteligíveis, né? A gente se orienta pelas duas coisas. E como eu sugeri, né, quer dizer, como o Porchat diz explicitamente, e eu comentei um pouco, alguns fenômenos são mais sensíveis do que inteligíveis, outros são mais inteligíveis do que sensíveis. Ele vê uma espécie de continuidade entre os fenômenos, né? Por exemplo, ele cita, né, diante de mim há uma escrivaninha. A ideia de escrivaninha ela é em algum sentido teórico, porque ela depende dos nossos conceitos, né? Por exemplo, da palavra escrivaninha e da ideia, né, do conceito de escrivaninha. Senão, eu não posso ter a experiência diante de mim há uma escrivaninha. Ora, a ideia de uma escrivaninha vai além daquilo que é sensível, né? Envolve uma concepção do que é uma escrivaninha. Então, o fenômeno ou a experiência sensível diante de mim há uma escrivaninha contém alguma coisa de inteligível, né? O Porchat não dá um exemplo de um fenômeno inteligível que tem algo de sensível, mas talvez não fosse difícil a gente pensar um exemplo, né? Mas isso não interessa muito aqui. O que eu estou querendo insistir é nessa ideia de que há textos do sexto empírico que sugerem uma certa identificação do fenômeno com a representação, onde o sexto empírico aproxima a noção de phainomeno com a noção de fantasia do grego, né? Justamente isso, aproxima aquilo que aparece, o phainomeno, a fantasia, que poderia eventualmente ser traduzida por uma representação, porque, de fato, a fantasia é uma modificação mental dada a própria definição dos estoicos que usam esse termo fantasia, que o sexto empírico recupera. O sexto empírico também aproxima a fantasia do pathos. Pathos pode ser traduzido justamente por uma experiência, né? Aquilo que nos afeta, que nos atinge, né?
Nesse sentido, então, o pirronismo teria o que Porchat chama de uma filosofia da mente. E, de um lado, do ponto de vista, digamos assim, ontológico, a mente seria algo diferente dos objetos físicos no mundo, algo separado dos objetos externos no mundo, e também haveria um aspecto epistemológico na noção de fenômeno ou de representação do fenômeno entendido como uma representação, que, como eu falei, seria uma espécie de entidade intermediária, uma modificação da própria mente, e a mente, então, só tendo acesso às suas modificações, ela poderia, conhecendo e examinando as suas próprias modificações, isto é, o fenômeno, ou fenômena, no plural, né? E por meio dessa análise da representação, conhecer o objeto representado, seria um corpo físico no mundo exterior, né? Então, haveria como que uma filosofia da mente, e isso seria um dogmatismo, quer dizer, interpretar a mente como algo separado do corpo e interpretar os fenômenos como representações mentais são teorias dogmáticas. Então, subrepticiamente, o ceticismo antigo teria aceitado certas premissas ou pressupostos dogmáticos. Aí vem a seção 8, onde o Porchat rebate aquela interpretação dele antiga, e ele diz assim: mas o pirronismo grego não deu esses passos, nem se encaminhou nessa direção. Isto é, ele não interpretou a mente como algo separado do corpo e não interpretou os fenômenos como representações mentais. Não só não deu esses passos, nem apontou nessa direção, né? Então, ele vai voltar atrás e vai apresentar uma nova interpretação do fenômeno, né? E ele, mais uma vez, assim, ao recusar que o fenômeno seja uma representação, ele não está recusando, eu já disse e repito, a noção de representação, que no seu sentido trivial não é problemática. O que é problemático é interpretar as nossas percepções, e, em particular, os fenômenos, de modo geral, como se eles fossem representações mentais, né? O cético, por quê? E o argumento primeiro e mais simples do Porchat é que o cético antigo ele suspende o juízo, né, sobre todas as questões filosóficas. E, explicitamente, quando ele considera se a alma pode se conhecer a si mesma, se nós podemos conhecer a alma ou a mente, o cético suspende o juízo sobre o que é a alma, se a alma está aqui, se a alma está no cérebro, está no coração, está nos pulmões, questões da filosofia antiga, da medicina antiga. O cético suspende explicitamente o juízo. E, mais importante até, sobre a própria noção de fantasia, a noção de representação, conceito-chave do estoicismo, conceito importante também na filosofia acadêmica, o sexto empírico vai suspender o juízo a respeito da noção de representação. Por exemplo, ele diz que nem os estoicos se punham de acordo sobre como definir a fantasia, isto é, a representação. Há várias teorias, eles mesmos foram modificando, a gente nem sabe direito o que seria essa representação estoica, né? Depois, o sexto empírico também investiga e critica a noção de representação persuasiva do Carneades, um filósofo cético acadêmico, né? Ele rejeita a ideia de uma representação persuasiva, né? Então, de alguma maneira, o sexto empírico suspende o juízo, em vez de aceitar, mesmo que implicitamente, uma filosofia da mente, uma filosofia da representação, né? Nisso, sobretudo, que o Porchat está insistindo lá nessa seção 8, por exemplo, no parágrafo 2, né? E também no parágrafo 3, quando ele diz que os neopirrônicos mantêm conscientemente ambíguo o caráter dessa experiência
que é a tradução do pathos. Se alguém identificar o fenômeno não com a fantasia, mas com o pathos, isso é, com a experiência, né? Essa experiência tem um caráter meramente subjetivo, não sei. Isso é dizer algo do fenômeno, isso é falar sobre o fenômeno, isso é dogmatizar. O cético se proíbe falar sobre né, ou dizer algo do fenômeno, porque ele suspende o juízo e não dogmatiza, né? Portanto, ele não vai dizer que o fenômeno é algo subjetivo. E tampouco ele vai dizer que é algo objetivo, no sentido de ter uma teoria dizendo que o fenômeno não é subjetivo, mas é objetivo. Ele suspende o juízo tanto sobre a subjetividade quanto sobre a objetividade do fenômeno, né? Eu acho que essa é o principal argumento do Porchat, e que, de fato, tem muitos textos em que o sexto empírico suspende o juízo sobre a representação, ele se recusa a comentar, então, assim, o estatuto ontológico e o estatuto epistemológico do fenômeno, né? E que mesmo a ideia de que tudo que aparece para alguém, então aquilo que aparece é algo subjetivo. Eu já comentei na aula passada, e repito aqui porque esse é um ponto importante, os fenômenos não são privados individuais, muitos fenômenos são comuns, né? Que atrás de mim tenha uma estante cheia de livros, é algo que está aparecendo a todos vocês que estão vendo aqui esse vídeo, né? Então, o que aparece não é assim uma representação mental, e para cada um de vocês, cada um terá a sua representação mental, individual e privada. Não. A percepção de uma estante cheia de livros é algo que todos nós compartilhamos, porque o que aparece é a estante cheia de livros. Não é uma representação que aparece para a mente. O que aparece é a própria coisa, né? Eu comentei isso estava implícito e agora eu estou deixando claro. Quando, por exemplo, o Porchat diz que é melhor dizer aparece-me que o mel é doce, em vez de dizer o mel aparece doce, né? Num certo sentido, isso é preferível, porque isso, em primeiro lugar, abre lugar para as afirmações da nossa linguagem comum, que elas podem ser incorporadas numa posição neopirrônica, mas também isso quer dizer, né, que o próprio evento, o próprio fato aparece para a gente, né? Então, deixa eu reformular para deixar mais claro. Quer dizer, quando se fala assim, o mel aparece doce, muitos filósofos entendem ou interpretam que o cético está dizendo é que as coisas, o cético admite a existência das coisas. O que o cético está dizendo é que as propriedades das coisas são incognoscíveis para nós, que nós não podemos conhecer a propriedade das coisas, mas o cético estaria aceitando a existência das coisas. Quando o Porchat fala, né, é melhor dizer aparece-me que o mel é doce, o que o cético está dizendo é que a existência das coisas, assim como a existência, ter essa ou aquela propriedade, estão no mesmo pé de igualdade, estão todos dentro do domínio do aparecer. E o que aparece, então, é o mel sendo doce. É o mel que aparece com a sua doçura, né? Então, a ideia de uma relatividade do fenômeno não implica a sua subjetividade, nem no caso do fenômeno comum, a sua mera intersubjetividade. É o próprio objeto físico que aparece. Pô, mas isso não é dizer que o fenômeno, então, é algo objetivo? Não, porque ele é sempre relativo a alguém. Então, ele não tem a objetividade que os filósofos pretendem que tenham. Não há uma teoria, seja da subjetividade, da intersubjetividade ou da objetividade dos fenômenos. Na verdade, na medida, por exemplo, que um pathos pode ser um fenômeno, né? Na medida que uma experiência é algo que aparece para a gente, na medida em que uma representação pode ser algo que apareça para a gente,
representação e experiência são subjetivos, né? Então, alguns fenômenos podem ser subjetivos, de um certo ponto de vista, outros não serão. Alguns fenômenos serão objetivos, mas outros não serão. Não há uma teoria de que o fenômeno é intrinsecamente subjetivo ou objetivo, de fato, do ponto de vista do que se diz do fenômeno, do que se fala sobre o fenômeno, o cético sempre suspende o juízo, né? Agora, o segundo tipo de argumento que o Porchat usa para rebater aquela interpretação de 1986 do artigo Ceticismo e Ceticismo e Mundo Exterior aparece na seção 9, páginas 132 e 133 do livro, como o ceticismo dele, né? Que também é um outro tipo de argumento, que é um argumento que eu acho que é correto, né? Quer dizer, quando o sexto empírico fala do ser humano, ele fala do ser humano, por exemplo, à maneira do Descartes, ou do Hume, ou do Kant, isto é, do ser humano como sendo, em primeiro lugar, uma substância pensante, Descartes, um feixe de representações, Hume, ou um sujeito transcendental, Kant. Não. Quando o sexto empírico fala do ser humano, em inúmeras passagens, ele se refere a um ser de carne e osso, que é capaz de sensações e de pensamento, que tem experiências, tem paixões, tem instintos, né? Que ele é capaz, então, de perceber as coisas e ele é capaz de pensar. Ele tem, por exemplo, ele sente fome, sede, né? De alguma maneira, quando ele trata em outras passagens do ser humano, ele coloca o ser humano do lado de outros animais, né? Então, cada animal tem uma certa estrutura perceptiva, olhos, né? Nariz, ouvido, boca, pele. Então, tem uma estrutura perceptiva os animais. Então, o ser humano é um zoon, né? Um zoon quer dizer que o ser humano é um animal, entre outros animais, né? Em nenhum momento o sexto empírico sugere que o ser humano é, antes de tudo, em primeiro lugar, uma entidade, um eu abstrato fora desse mundo, né? Seja lá de que maneira for, a maneira cartesiana, humeana ou kantiana, né? Aquilo que aparece para a gente, já que, no final das contas, o que o cético faz depois que suspende o juízo sobre todas as teorias filosóficas, por exemplo, sobre a teoria filosófica do Descartes, de que o eu é, sobretudo, uma substância pensante, a teoria filosófica do Hume, que o eu é um feixe de representações, a teoria filosófica e dogmática do Kant, de que há um sujeito transcendental, que a representação, eu penso, pode acompanhar todos... Entende? Suspendeu o juízo sobre isso tudo, o cético pirrônico e neopirrônico, isto é o Porchat. O que resta? O que sobra? Bom, sobra aquilo que aparece. E como é que o ser humano aparece para o neopirrônico? Como um animal, entre outros quaisquer, dotado disso tudo que eu falei, de uma capacidade de percepção, que é um corpo físico que tem olho, ouvido, nariz, língua, pele, para ter os sentidos, para perceber o mundo. Tem um corpo, mas também ele é capaz de pensamento, tem emoções, tem paixões. É assim que a gente concebe o ser humano. E o neopirrônico também concebe dessa maneira. Porque essa maneira pela qual o ser humano aparece para nós, em geral, continua sendo a experiência que nós temos dos seres humanos na nossa vida, né? Então, é isso que o Porchat vai dizer na seção 9 e 10. Certo? Então, eu acho que do 7 ao 9, ele relembra uma objeção antiga ao neopirronismo, uma objeção à noção de fenômeno, que é a objeção fundamental para ele responder à questão da inação e para mostrar como o cético pode viver a sua vida. Aí ele considera, então, depois de expor o fenômeno como o critério pelo qual o cético orienta as suas ações e pode viver, ele lembra uma objeção à noção de fenômeno e responde a essa objeção, primeiro dizendo que o sexto empírico, de fato, nunca interpretou o fenômeno como uma representação, nem como uma experiência subjetiva, nem como fantasia, nem como patos, e depois ele apresenta a concepção positiva de homem ou de ser humano que tem o sexto empírico,
que é como o ser humano aparece para um neopirrônico. Isto é, aparece como aparece para todo mundo. Né? Qual é o conteúdo da experiência que um neopirrônico tem quando ele lida com os outros seres humanos na sua vida. Né? Então, não há um privilégio do eu, de uma mente, nem no Descartes, no Hume, no Kant. O que há, sobretudo, é que o pirrônico ele se coloca no mundo da vida comum, da vida cotidiana na qual ele interage com outros seres humanos, e ele é apenas mais uma pessoa entre outras pessoas, né? Ele é apenas mais um ser na sociedade humana e apenas mais um ser no mundo natural que nos envolve. Não há privilégio nenhum de uma subjetividade, muito ao contrário. O que aparece ao pirrônico é que o ser humano, ou cada ser humano, é um ser entre outros, e ele também é um ser entre outros seres humanos, e toda a nossa vida social se faz num mundo natural. Então, há tanto um mundo cultural, social, quanto um mundo natural. Né? E aí, então, depois de responder essa objeção e apresentar uma nova concepção do fenômeno, livre de dogmatismos, né? Livre de teorias que tentam dizer e explicar o que seria o fenômeno, o cético não tem nenhuma teoria sobre o fenômeno, né? Ele resiste a essas interpretações dogmáticas. Então, a resposta à objeção da inação pode finalmente ser dada na seção 10, que é onde ele, então, vai mostrar como é possível agir na vida cotidiana sem dogmatizar, isto é, de maneira adoxastos, sem dar opiniões, sejam filosóficas, sejam opiniões da vida cotidiana, tá certo? Não é lá muito difícil entender isso tudo, eu acho que aí ele vai, então, explicar melhor em que sentido o fenômeno, isso é aquilo que aparece, orienta a gente na vida cotidiana. O Porchat basicamente retoma aquilo que diz o sexto empírico, ele não avança muito nessa direção, que, mais uma vez, eu sempre digo, é um pouco estranho que um filósofo tão ligado à vida comum como o Porchat, quando ele deveria tratar mais da vida comum, com frequência ele trata muito pouco da vida comum. Né? Ele trata de uma maneira muito abstrata. Né? Então, aqui, por exemplo, ele simplesmente repete o que diz o sexto empírico, ele não vai muito além disso. Né? Mas tem uma passagem que eu acho que é fundamental, que eu gostaria de dizer, na verdade, duas antes de encerrar, não vou ficar falando longamente, não é um curso sobre o Porchat especificamente, mas essas aulas são fundamentais, são indispensáveis para que vocês possam ler e entender o básico do texto do Porchat. Na página 134, que seria o parágrafo 3 da seção 10, né? Onde ele fala da crença, né? Em que o cético tem as crenças do homem comum, diz o Porchat, que os céticos creem nos fenômenos e que as crenças que ele, Porchat, tem são crenças banais e que são como as de um homem qualquer. Então, aqui é interessante porque é o seguinte, ele não suspendeu o juízo sobre todas as afirmações, mas quando alguém crê alguma coisa, essa pessoa não está afirmando algo, né? Quando você afirma algo, você não crê. Por exemplo, agora eu digo é noite, né? Porque já anoiteceu. A outra aula eu gravei de manhã. Era dia o exemplo. Agora já é noite. Vocês devem ter percebido que mudou a iluminação aqui no meu escritório. Então, agora eu digo é noite. Quando eu afirmo é noite, eu acredito. Está implícito que ao afirmar é noite, eu acredito que é noite. Né? E quando eu afirmo há uma estante, né, cheia de livros atrás de mim, eu acredito nisso que eu estou afirmando. Quando a gente afirma algo, é porque a gente acredita, em geral, nisso que nós estamos acreditando. Né? Então, como é que ele pode agora dizer que os céticos têm crença? Essa é uma pergunta. Se vocês se lembrarem da aula passada, eu falei que o Porchat reintroduz as afirmações
como expressões do conteúdo da nossa experiência imediata, né? Ou o conteúdo imediato da nossa experiência, pouco importa, né? O que acontece, então, é que as afirmações elas são entendidas como meras, e aqui o mero é importante, meras expressões do conteúdo da nossa experiência e não remetendo a uma realidade. Não necessariamente, então, as nossas afirmações implicam que nós estamos dizendo que, né, que é real que é noite, ou que eu sei que é verdade que é noite. Né? Eu estou apenas expressando a minha experiência ou perceptiva ou o meu pensamento e, de alguma maneira, eu não estou dizendo que isso é real ou verdadeiro. E, no entanto, aqui ele reintroduz o vocabulário da crença, porque, afinal de contas, parece que para agir eu preciso crer. Eu preciso, de alguma maneira, acreditar que o pão me alimenta e que a água mata a sede para que eu coma o pão e a água e beba a água para sobreviver e agir adequadamente e me orientar. Basta que me apareça assim, diz o Porchat. Né? Mas se eu creio, não será que então eu dou um passo além? Mas veja que o Porchat, quando ele admite que a crença, e aqui é o passe de mágica, e isso é o fundamental, ele diz assim, a palavra crença ela pode ter diferentes significados. Então, por exemplo, ele diz assim, significado dogmático da palavra crença. Se por crença se entender uma disposição a tomar uma proposição como verdadeiramente conforme ao real, como candidata legítima, se lhe acrescentam fundamentação e justificação, a função de expressão de um real conhecimento, tal é o sentido dogmático e frequente do termo, então os céticos certamente não cremos. Os céticos não têm crenças dogmáticas, sejam elas filosóficas ou não filosóficas. No sentido dogmático, o cético não tem crenças, mas o Porchat admite crença num outro sentido. Vamos ver em que sentido o Porchat está admitindo crenças para os céticos. Mas, se a expressão se tomar num sentido mais frouxo e fraco, se por crença tão somente se entender nosso assentimento compulsório ao que nos aparece, ao que irrecusavelmente se nos impõe, o que não é outra coisa senão nosso mesmo reconhecimento do fenômeno. Se assim se aceitar caracterizar uma crença, não vamos então polemizar em torno de palavras e nos dispomos a dizer que temos crenças. Sim, os céticos cremos nos fenômenos. Vocês viram que nessa explicação de crença não aparece nem a noção de realidade, nem a de verdade, tá certo? A noção de justificação também, mas essa é menos importante. Quer dizer, crer em algo é simplesmente reconhecer que temos um fenômeno. Isso é, reconhecer a experiência que a gente tem, porque o que se impõe a nós é a experiência que a gente tem, é o fenômeno que se impõe. Então, por exemplo, se impõe a mim agora que é de noite. Então, eu tenho que reconhecer que se impõe a mim que é noite. É noite? Não sei. É verdade que é noite? Não sei. Né? A realidade lá fora assim, lá fora, na realidade, é noite ou é dia? Não sei, suspendo o juízo. Ainda assim, eu tenho uma crença. Qual é a crença? Que aparece para mim que é noite. Né? E aí ele diz, então essas crenças minhas, que são as de qualquer outro homem, porque qualquer outro homem que estivesse aqui, fala, ou mulher, né, ser humano, aqui, o Porchat costuma falar de homem, então acaba imitando, quer dizer, se eu olho para fora, quem estivesse aqui, olhasse para fora, falaria, é noite, quem estivesse aqui, olhasse a estante, falaria, está cheia de livros, tá certo? Crenças banais, não é preciso de filosofia para isso, né? São coisas que se impõem, porque a nossa experiência nos impõe isso, e a gente simplesmente reconhece aquilo que é irrecusável. E ele termina assim esse parágrafo: tranquilamente as tenho. Isto é, sigo o que me aparece. Então, seguir o que aparece é ter certas crenças e a gente pode orientar e agir de acordo com essas crenças. Mas veja que a noção de crença para o Porchat não implica nem realidade e nem verdade. Isso é muito estranho, porque quando a gente crê em algo, a gente crê que algo é verdadeiro.
Quando a gente crê que algo é verdadeiro, a gente pensa que isso é real. Então, eu acho que o Porchat, para admitir que há crenças, e essas crenças permitem a ação no mundo, e para explicar, aqui eu já estou um pouco criticando o Porchat, né? Coisa que eu gostaria de fazer em outra ocasião, mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender, e isso é o que é importante, entender o Porchat, é que quando o Porchat diz que a gente se orienta na vida pelo fenômeno, por aquilo que aparece, e a gente pode crer para poder agir adequadamente no mundo, essa crença está desvinculada da verdade e da realidade daquilo em que a gente crê. Tá certo? Depois tem umas outras. E nisso ele está muito próximo da interpretação do Michael Freud, né? Que também atribuía crenças aos céticos. O que eu quero deixar claro para vocês é que a gente partiu de uma interpretação, lá no final da sessão 2, na segunda aula que eu dei, aludi na primeira, segundo a qual a suspensão do juízo é sobre todas as coisas, não só sobre doutrinas filosóficas, mas sobre todas as opiniões na vida cotidiana. Por quê? Porque a afirmação parece trazer, de maneira implícita, né, uma pretensão à verdade e que aquilo que a gente está afirmando é real. E nisso o Porchat suspendeu o juízo totalmente. Ele admite crença, mas é preciso perceber que a crença que ele admite não é uma crença na verdade, na realidade daquilo que a gente percebe ou pensa. É simplesmente a mera expressão do que nos aparece. Certo? Então, nesse sentido, aquela posição inicial não foi contradita, ela continua a mesma. É possível suspender o juízo sobre tudo e crer, desde que a noção de crença tenha sido desvinculada das noções de realidade e de verdade. Tá certo? Né? Então, para o Porchat sempre foi importante, essa era uma das objeções que ele fazia ao ceticismo lá atrás. Ele dizia que quando os céticos voltavam para a vida comum, eles viviam a vida comum sem crenças, mas isso é um absurdo, porque faz parte da vida cotidiana acreditar, né? Não é possível viver sem crer. Então, ele está dizendo, de fato, a gente pode ter crenças, nós neopirrônicos podemos ter as crenças, a gente vive a vida comum com as crenças, e as nossas crenças são as crenças comuns dos homens. Ressalva, desde que por crença a gente não aceite a verdade e a realidade daquilo que a gente crê. Questão filosófica, essa posição é satisfatória? De qualquer maneira, essa é a posição do Porchat nesse texto sobre o que aparece, né? Então, ele acha que, e eu vou citar, e eu vou encerrar aqui a aula comentando o último parágrafo, o 9º parágrafo da seção 10, na página 136 do livro, em que ele diz assim: o pirronismo recupera integralmente a vida, inclusive as crenças da vida comum, coisa que ele não achava. Lá nos anos 70, ele já tinha criticado o pirronismo por aí, né? Então, ele diz, o pirronismo recupera integralmente a vida que a filosofia dogmática frequentemente esquece. Quem esquece da vida comum e fica especulando são os dogmáticos. O cético não, ele volta, de fato, à vida cotidiana, né? Então, um pouco antes, nesse mesmo parágrafo, depois de falar, né, que o fenômeno é o critério de ação na prática cotidiana do pirrônico, etc. e tal, o Porchat diz que o pirrônico adere integralmente à vida comum, vivendo-a plenamente como o comum dos homens. Vocês vão se lembrar que, e eu comentei que eu achava isso um pouco decepcionante, depois de suspender o juízo sobre tudo, ele falou, num certo sentido, nada mudou. E aqui ele continua dizendo, olha, num certo sentido, nada mudou. A gente, depois de fazer filosofia, suspender o juízo sobre tudo, um espírito crítico gigantesco a respeito das filosofias dogmáticas e das opiniões dos homens, dos seres humanos, né, na vida comum, o cético, então, suspende o juízo sobre absolutamente tudo, volta à vida cotidiana e ele tem as mesmas crenças dos homens comuns.
ele vive a vida comum aparentemente igual aos homens comuns, certo? Eu não vejo muito problema, quer dizer, de fato, para o Porchat, o neopirrônico é um homem convencional. É difícil a gente até imaginar, eu sempre falo assim, que muitos dogmáticos falam, tá vendo? O cético, no fundo, não é crítico coisa nenhuma, ele segue os costumes. Aí eu estou para ver um dogmático, professor, colega meu, que vá pelado da aula, quer dizer, os hábitos que a gente segue na vida comum é que a gente tem que se vestir para ir no restaurante, dar aula, numa reunião de departamento, tá certo? Porque todo mundo, mal ou bem, leva uma vida convencional, no final das contas, né? E também o cético, né? Quer dizer, o cético não se distingue do homem comum pelas suas crenças, no entender do Porchat. As crenças são mais ou menos compartilhadas. Os dogmáticos, sim. Cada dogmático tem a sua crença dogmática particular. O cético é aquele que volta à vida comum, ele é só um ser humano entre outros seres humanos, ele é só mais uma pessoa no mundo natural, mais um animal no mundo natural, como outros animais, né? E ele, então, vive plenamente essa vida comum como os outros homens, né? É isso que ele diz. Mas aqui vem o que eu gostaria, que eu acho bonito, né? Eu levantei algumas coisas assim, mas eu acho bonito isso no final. Afinal de contas, o que é o fenômeno? Por isso que do 7 ao 10, eu acho que tem uma espécie de explicação do fenômeno, não uma teoria dogmática, mas um certo esclarecimento do que se entende. Ele partiu da identificação do fenômeno com uma representação, que foi a interpretação dele de 1986. Ele recusa, em 1991, essa interpretação. Dá um primeiro argumento dizendo que o sexto empírico suspende o juízo sobre representação e sobre a mente humana. Não tem teoria nem sobre a mente, nem sobre representações mentais. Depois ele diz, além disso, ele concebe o ser humano como um animal que vive no mundo, etc. e tal. E agora nós estamos vendo que, ao usar o fenômeno, né, aquilo que aparece como seu guia de ação, o cético está vivendo a vida comum de maneira plena, como todos os demais. E aí ele termina assim, né? Eu vou reler uma frase e avançar e ler a última frase dessa parte prática. O pirronismo recupera integralmente a vida, que a filosofia dogmática frequentemente... desculpa, eu queria começar a ler uma frase antes, né? É aqui, ó. O tema da vida comum é, em verdade, central na filosofia pirrônica. Eu insisti até aqui que o termo fundamental é o termo de fenômeno para vocês. Não há neopirronismo do Porchat. Não haveria neopirronismo do Porchat sem o termo fenômeno. Agora nós estamos vendo que um segundo termo fundamental é bios, que é vida comum. O tema da vida comum é, em verdade, central na filosofia pirrônica. E se ele não se considera, a própria noção de fenômeno se obscurece. Como é que o Porchat tentou esclarecer a noção de fenômeno lá em 1986? Explicando que o fenômeno era uma representação mental. Né? Como é que agora, 5 anos depois, em 1991, ele esclarece a noção de fenômeno por meio da noção da vida comum, da noção de vida? Isto é, em vez de fazer uma conexão entre o fenômeno e a fantasia ou o pathos, a gente vai fazer uma relação entre o fenômeno e o bios, né? Então, eu vou reler tudo de novo. O tema da vida comum é, em verdade, central na filosofia pirrônica e, se ele não se considera, a própria noção de fenômeno se obscurece. O pirronismo recupera integralmente a vida que a filosofia dogmática frequentemente esquece. Porque o que nos aparece, ao fim e ao cabo, é o domínio mesmo da vida. Eu acho super bonito isso, né? Eu acho que o que é o fenômeno? O que é que aparece para a gente? No final das contas, o que aparece para a gente é a vida comum, é a nossa imersão, né, na sociedade e no mundo natural. Né? É isso que aparece para a gente, não é outra coisa. E lá na sessão 1, eu falei, há 2 aulas atrás, né? A filosofia vem para tentar resolver os problemas que surgem da vida. Né? E é na vida que se faz filosofia.
E, no final das contas, as especulações filosóficas, sobre elas, os neopirrônicos suspendem o juízo. E o que resta é o fenômeno. E o que é o fenômeno? É a vida. O que resta, no final das contas, é a vida comum. A gente não tem outra coisa. Né? Eu vou parar por aqui e depois, na próxima aula, eu vou comentar o resto desse texto.